Olá, meus amados irmãos, aqui, né? Estou gravando mais um vídeo, lendo a Bíblia para vocês. Eu vou ler daqui a pouco, antes da reflexão, em 1 Timóteo capítulo 4. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos, né? E ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Bem, meus amados irmãos, a trajetória do povo israelitas e a trajetória entre o povo israelita e Cristo é uma trajetória de Cristo é uma e a trajetória de Moisés é outra. Mas começou inicialmente por Moisés. Vocês vão prestar atenção no que eu vou falar. Quando Deus escolheu Moisés para resgatar o povo dele, porque o povo israelita é chamado de povo de Deus, é herança de Deus, né? Aquele povo que foi gerado lá no Egito por Jacó, não, que trocou de nome. Quando Jacó chegou no Egito, mas os seus, Deus trocou o nome dele e colocou, mandou ele ser chamado de Israel, né? Por isso que tem esse povo israelita, por causa de Jacó, que trocou de nome. Ele é o pai da família israelita, Jacó. E ao passar de 430 anos, esse povo israelita, gerado por Jacó, por José, filho de Jacó também, que era governador na época lá no primeiro Egito, do primeiro reinado. Quando entrou o segundo reinado, porque o faraó, quando eles entraram, morreu, o bom, né, da legião do bem, entrou um faraó da legião do mal, né? E esse escravizou o povo israelita durante 430 anos. E eles clamando a Deus, não todos, mas alguns que eram, né, mais chegados de Deus, orando a Deus, pedindo a Deus para sair daquela aflição, porque eles estavam sendo escravizados de domingo a domingo, trabalhando debaixo do chicote. Deus ouviu a súplica desse povo israelitas e enviou Moisés para resgatá-lo. Antes de Moisés ser enviado para resgatar esse povo israelita, Deus falou com ele através de um anjo e mostrou alguns poder para Moisés, né, ver. Inclusive, quando o anjo pediu para que Moisés, ele andava com um cajado, que é um pedaço de pau, ele andava com um cajado, e Deus, o anjo falou através de Deus para Moisés, para que Moisés jogasse o cajado no chão. E quando ele jogou o cajado no chão, se transformou em uma cobra. E o anjo disse: pegue pela cauda. E ele pegou. Quando pegou, o cajado se transformou em madeira de novo. Isso foi uma demonstração do poder de Deus no cajado de Moisés. Todo o poder de Deus foi colocado naquele cajado de Moisés, mas só Moisés era quem executava esse poder. E mandou Moisés ir para o Egito para resgatar seu povo. Antes dele ir, Deus disse para Moisés que: olha, Moisés, você vai e Deus, você vai para o Egito resgatar meu povo, mas eu, Deus, né, o anjo falando, vou endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe meu povo ir. Está escrito, né? Que não deixe meu povo ir. E tudo bem. E Moisés seguiu para o Egito. Chegando lá, antes disso, Moisés disse que não era bom de palavra, né, de falar, de ter com as pessoas, mas Deus, sabendo que seu irmão era bom de lábia, bom de palavra, né, colocou o irmão dele junto com Moisés
para poder falar com o faraó. E quando Moisés foi falar com o faraó, né, pra, logo no início era para o povo israelita cultuar a Deus em um monte. Isso foi o primeiro pedido de Moisés, que Deus ordenou para que o povo de Deus fosse no monte orar, antes de sair do Egito, né, logicamente. Mas Faraó não deixou, porque ele não estava acreditando em Deus quando Moisés chegou com essa história, porque o rei conhecia Moisés, né? Então ele não deu muita credibilidade a Moisés nesse sentido, dizendo que era Deus que tinha ordenado. Por o faraó não conhecer Deus, Moisés jogou o cajado no salão lá do faraó, e o cajado se transformou em uma serpente. E Moisés pegou pelo rabo da cobra e se transformou no cajado de novo, para apresentar o poder de Deus a Faraó. Mas Faraó disse: eu não acredito nisso não, porque os meus magos também faz isso. Fizeram, né? Os magos fizeram isso, transformaram lá numa cobra, só que a cobra do cajado de Moisés comeu a cobra dos magos, né? Como é que se chama? Dos mágicos, né? Que se chama de mago, é mágico, né? Ele fez a cobra, mas a cobra de Moisés comeu a cobra do mago, engoliu ela. E aí, através disso, o rei, o faraó, pediu mais coisa e tal. E afinal, para adiantar a história, Moisés disse, depois ele não deixou, depois ele disse: então deixe o meu povo ir embora. Deus quer que o povo dele vá embora, saia do Egito. Se você não deixar sair, vai acontecer muitas coisas aqui no Egito, terrível, né? E o faraó disse: tá, eu vou deixar seu povo ir, né? Mas aí Deus mesmo, o próprio Deus, quando o faraó dava ordem para o povo israelitas saírem do Egito, né, Deus endurecia o coração de Faraó, e aí ele voltava atrás e não deixava o povo israelita sair. E aí como era executado o poder de Deus. Agora, por que Deus estava endurecendo o coração de Faraó para que Faraó não deixasse seu povo sair? Por quê? Qual era o propósito de Deus nisso, né? De endurecer, o Faraó dizia: não, amanhã de manhã vocês podem ir tudinho, pode ir embora. E aí Deus endurecia o coração de Faraó e ele não deixava o povo sair, ele voltava atrás. Agora, qual era o propósito de Deus de endurecer o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo de Deus sair? Qual era o propósito de Deus? Alguém aí sabe? Era para que aquele povo de Deus que ia ser resgatado presenciasse o poder de Deus. Por quê? Porque aquele povo que era de Deus, que estava lá no Egito há 430 anos, eles não tinham outro culto se não fosse aos ídolos, aquelas estátuas de escultura que tinha lá no Egito, que eles chamavam de deuses, né? Tinha vários deuses que o faraó cultuava. Era vários, era 3 ou era 4 deuses. E o povo israelita estava com a mente cauterizada nesses deuses. Por isso que Deus endurecia o coração de Faraó para que Moisés fizesse aquelas coisas, como primeiramente transformou a água do Nilo e toda a água do Egito em sangue, né? Menos a água do povo hebreu. Essas águas do povo que ia ser resgatada, ela não se tornou em sangue, só
as que o faraó usava, o povo egípcio usava. A que o povo de Deus usava, ela não se tornou sangue, mas as outras águas sim. Por que era que isso acontecia? Para que esse povo que era de Deus, povo israelita, visse aquilo, né, aquela água transformada em sangue, pelo o poder de Deus, para que eles, né, acreditassem em Deus, porque eles estavam com a mente cauterizada nos ídolos. E assim foi essas 8 pragas, ou 9 pragas que houve no Egito. Por último, a de matar os primogênitos de todo o Egito. Todas aquelas pragas que Moisés praticou lá no Egito não foi para afrontar Faraó, não foi para fazer medo a Faraó, não. Deus ordenou aquilo ali tudinho para que o povo que iria ser resgatado através de Moisés para a Nova Canaã, para a terra prometida, eles pudessem acreditar em Deus sem nenhuma cisma, sem nenhuma mácula. Eles vendo aquilo tudo, né, como Moisés fez água em sangue, mandou enxame de mosca, mandou piolhos, mandou rã, né? Caiu bola de fogo do céu, todas essas coisas que Moisés praticou através do cajado onde estava o poder de Deus, foi para que esse povo que ia ser resgatado acreditasse em Deus sem nenhuma cisma, sem nenhuma mágoa, acreditasse totalmente no poder de Deus. Por isso que cada praga que era Moisés fazia, Deus mesmo, o próprio Deus, né? Exemplo, veio a peste de piolho e Moisés ia lá. Fala, ó, é Manassés, sei lá, não, é Ramsés na época. Olha, deixa o povo hebreu ir embora, porque se você não deixar, amanhã vai vir uma praga de piolho, né? Como já tinha havido outras pragas, Faraó deixava. Não, tudo bem. Amanhã pode arrumar suas coisas e pode partir. O Faraó dava a ordem. Mas aí Deus endurecia o coração de Faraó e ele voltava atrás. Foi assim com todas as pragas que Moisés praticou lá. Foi assim com toda ela. Quando o rei autorizava que Moisés saía, que falava para o povo, olha, todo mundo vai embora, Deus endurecia o coração do faraó e o faraó voltava atrás e mandava circular dizendo que ninguém ia sair. Foi assim até ele matar os primogênitos, né, no último dia. Tudo isso foi um propósito de Deus para que o povo hebreu daquele tempo, que era chamado hebreu, israelitas, acreditasse totalmente no poder de Deus. E no último instante, Deus, Faraó, depois que matou os primogênitos, né, e todo mundo viu o que aconteceu lá no Egito, né, todos os israelitas viu aquelas coisas. E aí Faraó deixou ir e Deus não endureceu mais o coração de Faraó depois da morte dos primogênitos, né? E foram-se embora, né? Ainda deram ouro, deram prata, deram veste, né? Deu o povo do Egito, deu ao povo israelita, quem trabalhava lá, recebeu muito ouro, muita prata, joias, essas coisas, antes de ir embora. E quando foram embora, eles foram todos cheios de riqueza que o faraó deu. E Deus não endureceu mais o coração de Faraó até eles ir embora. E eles foram embora. Se você ler a Bíblia, essa é a história verdadeira. E foram embora, Moisés ele conduzindo sempre ele. Deus criou uma nuvem, né, durante um redemoinho durante o dia e outro durante a noite para guiar eles, né, guiar o caminho que eles deveriam seguir, né. Era um redemoinho durante o dia de poeira, sei lá, que para guiar o povo israelita. Só que quando eles andaram não sei quantos dias, né, de
caminhada, que chegaram à beira do Mar Vermelho, aquela coisa que ia guiando eles de dia e de noite, através do poder de Deus, né? Para onde ia aquilo ali, eles tinham que seguir aquilo ali que Deus colocou, tipo um redemoinho, né? De dia e de noite, para eles caminhar naquilo ali. Quando eles chegaram, foram conduzidos até um braço de mar, do Mar Vermelho, porque quando se diz que o povo israelita atravessou o Mar Vermelho, não é o mar em si, né? Porque o mar é muito largo, minha gente. Quanto tempo teria para eles atravessar um mar, né? Muito tempo. Mas onde eles atravessaram era um braço de mar, como um rio de uma extensão muito larga, né? Isso foi o que até era um mar, era, mas não era o mar em si, era um braço de mar do Mar Vermelho. Então eles chegando na beira desse mar, se acamparam lá, né? E que aconteceu? Deus endureceu o coração de Faraó novamente. Isso está escrito na Bíblia, meus amados irmãos. Deus endureceu o coração de Faraó novamente. E aí, na maldade de Faraó, ele mandou seus cavaleiros formar o exército, né? E vieram atrás do povo israelita. Isso dado por Deus também, porque foi Deus quem endureceu o coração de Faraó para ele formar um exército e ir atrás de seu povo, do povo de Deus. E Faraó foi. Ao longe, o povo israelita que era milhões de pessoas, não era milhares, era milhões. Ao longe, eles viram a poeira do exército de Faraó se aproximando. O que aconteceu? Deus já tinha feito através do cajado de Moisés várias coisas para que eles acreditassem em Deus, não tivesse cisma nenhuma, porque se eles estavam ali, eles estariam salvos. Mas aí eles disseram: Moisés, agora você tirou a gente lá do Egito, trouxe para aqui, para esse deserto, estamos aqui na beira do mar e agora o exército de Faraó está vindo e vai matar nós todos. Não era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito? Isso é o diálogo desse povo israelita não crente em Deus. Por mais coisas maravilhosas que Deus fizesse para que eles vissem, para que eles provassem que Deus é Deus, eles não acreditavam. E aí falaram para Moisés: tá vendo, Moisés? Agora a gente vai morrer todos aqui na beira do mar, porque não tem para onde a gente correr. Não tem lugar para onde a gente escapar aqui. Estamos encurralados. Mas antes tivesse ficado lá no Egito, porque nada disso aconteceria. E aí o anjo soou para Moisés, para que Moisés levantasse o cajado e falasse para o Mar Vermelho abrir, para que o povo de Deus passasse a seco. E assim fez. Tem maravilha do poder de Deus além do que isso? Abrir um mar. Não era um mar, era um braço de mar. Era como se fosse um rio de uma largura extensa, né? Porque não era o mar em si, porque o mar é muito largo, né? Mas um braço de mar extenso. E aí o mar se abriu e o povo israelita passaram sã e salvo. Quando eles terminam de atravessar esse braço de mar, Deus destrói todos os soldados de Faraó quando fecha as águas. E eles presenciaram mais essa coisa de que
do poder de Deus, o povo israelita. Atravessaram o mar, tudo bem, fizeram festa, né? Miriam cantou, Miriam dançou junto com as outras mulheres, né? Festejando, né? Festejando aquela proeza de passar o mar vermelho sã e salvo. Festejaram, tudo bem, agradeceram a Deus, né? Tudo isso foi propósito de Deus para com esse povo que era chamado povo de Deus, herança de Deus, povo israelitas. Tudo bem, se salvaram. Andando, chegaram ao pé de um monte muito alto e acamparam-se lá, né? Como era no deserto, eles estavam com fome. Deus fez que caísse codorna do céu para que eles se alimentassem. Fez que caísse aquele manjar do céu, né? Aquela farinha branca, para que eles fizessem pão, e etc. Tudo isso era o poder de Deus, para que eles próprios acreditassem em Deus durante a trajetória para a terra prometida. Quando Moisés foi chamado para receber a lei da igreja do deserto, né, que é a lei de Moisés, quando Moisés subiu ao monte para receber essa lei, esses mandamentos, que iria se tornar a igreja do deserto, o que aconteceu? Esse povo israelitas mandou fazer um bezerro de ouro para adorarem, né? Tem a ideia quão rebeldes são esse povo, né? Porque Deus fez vários milagres antes de tirar ele. Milagre não, fez muitas coisas para que eles acreditassem no poder de Deus. Abriu o mar vermelho, eles passaram para que eles acreditassem. Tinha outra coisa para que Deus fizesse, para que eles pudessem acreditar em Deus. Tinha mais coisa para fazer? Eu creio que não, né? Não teria mais coisa, porque Deus abriu um braço de mar fundo, abrir água para um lado, por outro, para eles passarem a seco. Tem coisa mais maravilhosa do que um ser humano não acredite numa coisa dessa, no poder de Deus, não é? Uma maravilha dessa. Mas Moisés foi para o monte que Deus chamou ele, né? E o anjo estava lá no monte, na salsa ardente, era um anjo, não era Deus. Muita gente diz, Deus falou com Moisés face a face. Não foi Deus, foi um anjo, né? Agora, o resplendor que estava nesse anjo era como se fosse o de Deus, né? Era o poder de Deus que estava falando com, porque ninguém jamais viu a Deus, né? Mas o que Moisés conversou, falou, as ordens, tudinho foi de um anjo, de Deus, né? O mais, né? Vamos dizer assim, carne e unha de Deus, vamos dizer assim, né? Foi esse anjo que deu o testamento a Moisés. E por Moisés demorar lá no monte, o que é que esse povo faz? Um bezerro de ouro. Contrário tudo a Deus, fizeram esse bezerro de ouro. Quando Moisés chega com a tábua da lei, que é a nova igreja, Moisés, com raiva deles, por eles estar, né, deixando de acreditar em Deus e fazer uma imagem de escultura para cultuar, Deus até quebra as tábuas, as duas tábuas da lei que ele trouxe, com raiva, e manda destruir o bezerro, porque é só para adorar a Deus, né? É só para adorar a Deus, não é para adorar a estátua de escultura. E eles fizeram uma como um bezerro, logo depois que atravessaram o Mar Vermelho. Isso foi o povo israelitas, povo que era herança de Deus, povo de Deus. Fizeram esse bezerro e Moisés destruiu, né? Mandou destruir, porque era para adorar só a Deus unicamente.
E Moisés voltou, conseguiu fazer as tábuas de novo, né? E deram uma caminhada, pararam em um certo lugar e eles estavam com sede. Né? Estava com sede o povo israelita, milhões de pessoas num deserto. Né? Milhões de pessoas chamadas de israelitas, povo de Deus, herança de Deus, estavam com sede. E aí foi quando Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá no pé do monte, ali onde tem uma pedra, fala para a pedra brotar água. Fala para a pedra brotar água. Foi a ordem, foi essa. Falar com a pedra, né? Mas o povo israelita, rebelde, toda a vida foram, começaram a comer o juízo de Moisés, né? Dizendo que trouxe ele para ali para morrer de sede e melhor tivesse ficado lá no Egito e coisa e tal e coisa. Moisés se enraivou e bateu com um cajado na rocha em vez de falar com a rocha, porque Deus mandou falar com a rocha, mas o povo israelitas rebelde, né? Muito, né? Começaram a criticar Moisés, falar mal de Moisés. Moisés se enraivou e em vez de ele falar com a rocha, ele bateu com um cajado para sair água. Saiu a água, né? Claro que saiu a água, né? E ao sair a água, né, todo mundo foi beber água, todo mundo beber água, ninguém teve mais sede. Teve codorna, teve aqueles negócios que caíam do céu para ele se alimentar durante toda a trajetória, porque isso não só aconteceu uma vez só. Bem, ele, através dessa tábua de Moisés que ele recebeu, Deus também deu a ele o poder de ele criar um tabernáculo, uma igreja. Né? E para essa igreja era para ser pregado o que estava nas tábuas de pedra, que era a lei de Moisés, que Deus tinha mandado escrever. E esse tabernáculo foi criado. Foi também criado 12 tribos diante daquela multidão toda. Deus mandou, escolheu as pessoas para tomar conta desse tabernáculo, que foi a tribo de Levi. Eram 12 tribos, mas a que cuidava da igreja era a tribo de Levi. Foi muitas pessoas, né? 12 mil tomavam conta de uma coisa, 12 mil tomava conta de outra coisa, 12 mil tomava conta de outra coisa, e assim foi esse tabernáculo ambulante até chegar à terra prometida. Bem, ao chegar à beira do Jordão, antes de atravessar para a terra prometida, né? Deus tirou Moisés. Deus não deixou Moisés ir para a terra prometida. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Moisés desobedeceu a Deus e não teve direito de entrar na terra prometida. Por quê? Porque era para ele ter falado com a rocha para dar água. Mas como o povo israelita estava comendo o juízo dele, ele pegou, feriu a rocha com o seu cajado. Porque aquela rocha lá, onde brotou a água, significava Jesus Cristo. Então, quer dizer que Moisés bateu em Cristo quando ele feriu a rocha para dar água. Era para ele falar, mas ele bateu na rocha. Por isso, ele perdeu o direito de ir para a terra prometida. Do lado de cá do Jordão, se atravessasse o Jordão, estariam na terra prometida. Mas eles estavam do lado de cá do Jordão. E Moisés foi tirado antes. E Deus ainda mostrou a ele a terra prometida, mostrou tudinho a ele, né?
mas ele não alcançou a terra prometida por causa dessa desobediência de, em vez de falar com a rocha para dar água, ele bateu nela. E aquela rocha lá era Cristo. Bem, ao entrar na terra prometida, todo o povo israelitas e se firmarem na terra prometida, como eles já eram rebeldes, porque teve na caminhada mais de 13.000 pessoas, Deus abriu o chão e eles caíram dentro por rebeldia. Nessa trajetória em que eles estavam fazendo até a terra prometida, por eles estarem com ídolos escondidos, essas coisas, aquelas estátuas de escultura, e por blasfemar contra Deus, Deus abriu o chão e morreu mais de 300.000 pessoas lá dentro. Caiu dentro e Deus fechou, porque eram desobedientes. E Deus fez essas coisas para servir de exemplo para os outros, para que eles não desobedecessem. Mas, ao se estabelecerem na terra prometida, o que aconteceu? Eles se tornaram rebeldes cada vez mais. Esse povo que era israelita, que era povo de Deus, a cada dia eles estavam mais rebeldes e abandonavam a legião de Deus e iam para a legião de Satanás, que era filisteu, não sei quem, é tudo com teu no final. Eu não estou lembrado agora, eu não vou voltar essa leitura para não, né, tomar muito tempo. Mas vocês sabem do que eu estou falando. E alguém que não sabe ainda, né? Mas era isso, é filisteu, galileu, sei lá, muito, né? E eles se tornavam rebeldes, iam para o outro lado. Quando eles estavam na legião de Satanás, que era o povo das estátuas de escultura, de ídolos, né? Eles começavam a sofrer, porque eles abandonavam a legião de Deus, e por estarem na legião de Satanás, o povo tomava a terra dele, tomava a mulher, tomava filho, batia, escravizava, né? E quando eles se via muito no aperto, eles clamavam a Deus, e Deus enviava um profeta para esse povo resgatar eles de lá, e resgatava. O profeta trazia todos eles da legião de Satanás para a legião de Deus novamente. Esse povo israelita. Eles vinham para cá, tudo bem. Ficava, esse profeta vivia 10, 20, 30 anos, 40 anos. Enquanto esse profeta vivia para estar em comunicação com ele, entre eles e Deus, tudo bem. Mas quando esse profeta morria, eles voltavam para lá de novo. Era assim. Abandonava a legião de Deus, voltava para lá de Satanás. Deus enviava um profeta, eles voltavam. Morria o profeta, eles voltavam para lá de novo. E assim foi. Nos últimos tempos, já perto da vinda de Cristo, 10% desse povo israelita, povo de Deus, herança de Deus, resgatado lá do Egito, 10% deles receberam a lei de Moisés e seguiram. 10% desse povo israelita receberam essa lei de Moisés, que essa lei de Moisés foi dada para esse povo israelita para eles ser conduzidos até Cristo, através da lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada para o povo israelita conduzir eles até Cristo. Mas só 10% seguiu essa lei, que é a igreja do deserto. A lei de Moisés chama igreja do deserto, que é para conduzir esse povo israelita até Cristo. Os outros 90%
passaram para a legião do mal e lá eles criaram igreja, né, que naquela época é chamado de templo, né? Passaram para a legião do mal e começaram a criar seus próprios templos, abandonando o de Deus. E lá eles passaram a tomar o dízimo do povo, que eles que criaram a igreja lá, eles eram sacerdotes de Deus também, esse povo israelita, dentre esses 90%, porque a tribo de Levi era muito grande para tomar conta desse tabernáculo, era muito, mas eles se desviaram, foram para a legião de Satanás, porque alguém da legião de Satanás falou para eles que era melhor eles criarem seus próprios templos, e aí eles iam pegar o dízimo para eles próprios, não era para dividir com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros e mais ninguém. Tudo que ele pegasse seria para eles quando eles construíssem seus próprios templos. E assim eles fizeram. Foram atrás da palavra do homem e não da de Deus e abandonaram Deus, o povo israelita. 90% deles. Por que 90%? Porque se o sacerdote saiu, o pregador saiu, né, o da igreja do deserto, saiu da igreja do deserto para eles criar suas próprias, logicamente, aqueles que estavam acostumados com a pregação lá dentro, foram para ele, como nos dias de hoje, né? Então foram para eles, e a 90% do povo israelita se passaram para a legião de Satanás, abandonando a legião de Deus. E só 10% seguiram a lei de Moisés para serem conduzidos até Cristo. E aí o que aconteceu? Esses 10%, quando Cristo vem, é enviado para resgatar esses 90% que estão com Satanás, né, que é a maioria dos israelitas, Deus deu esse povo israelita desviado para Cristo resgatar. Porque os profetas não conseguiram, Isaías não conseguiu, Malaquias não conseguiu, Zacarias não conseguiu e muitos outros também não conseguiu nos últimos tempos. Por isso, por eles não ter conseguido resgatar esses 90% que abandonaram a legião de Deus e foram para a legião de Satanás, Deus envia seu filho para resgatá-lo. Por quê? Porque esse povo é herança de Deus, é povo de Deus. Eles estão desviados, que é os israelitas. Mas quando Cristo vem, traz uma nova igreja, não é mais a igreja do deserto, a da lei de Moisés. A igreja agora é a da lei de Cristo, muito diferente da que eles cultuavam antes. Porque na lei de Moisés, ele pagava os pecados dele com sangue de bode. O bode era morto lá no altar para limpar os pecados do povo israelitas. Na lei de Cristo, eles teriam que se arrepender com sinceridade, com amor puro e sincero, ser batizado, né? Ser batizado, né? Nessa nova igreja que Cristo trouxe, ele teria que se arrepender com fidelidade, com sinceridade, com amor puro, se batizar para receber um espírito de adoção, para serem chamados filhos de Deus. Eles teriam que fazer isso nessa igreja que Cristo trouxe. Mas na igreja que eles estavam anterior e saíram dela, que era de Deus também, a igreja do deserto, né? Que era a lei de Moisés, né? Eles saíram da lei de Moisés e foram criar suas próprias igrejas. Mas eles têm o entendimento da lei de Moisés. Ele sabe que o sacrifício para Deus, para tirar os pecados dele,
é matar os coitadinhos do bode lá no altar. E eles faziam isso, porque eram sacerdotes de Deus. Eles tinham a lei de Moisés em mente. E os pecados para serem tirados dele era através do sangue de bode. Isso na lei de Moisés. E aí, tanto para tirar pecado com sangue de bode, sacrifício de alimento, né, que era as ovelhas, de boi também, tudo era sangrado lá no altar, derramado o sangue, queimada a gordura lá no altar. Hoje, os pastores sacana, ladrão de consciência do povo, querem o dízimo, mas não querem fazer as outras coisas, não querem matar os bodes, não querem queimar as gorduras lá, tudo faz parte da lei de Moisés. Mas da lei de Moisés, para esses pastores ladrão de consciência, enganador, pastor de Satanás, só que para ele mesmo só interessa o dízimo, só isso, o resto não. Então foi por isso que Cristo veio, e foi por isso, por causa dessa nova igreja que Cristo trouxe, que é a igreja de Deus, única, né? Única e verdadeira. A igreja única e verdadeira para um cristão verdadeiro, para uma pessoa que quer ter vida eterna e salvação, a única igreja verdadeira é a que Cristo trouxe, não é a que o homem criou, porque é de Satanás, né? Mas a igreja que Cristo trouxe é a igreja de Deus, não é igrejas católicas, não é igrejas assembleia, adventista, testemunha de Jeová, universal, etc, etc, porque essas, quem inventou, quem criou, foi o homem, não foi Deus. A igreja que Deus criou é a igreja de Deus, né? Tá na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia igrejas católicas ou igrejas evangélicas, porque tem milhares delas, cada uma com uma pregação diferente, cada uma com um ensinamento diferente, tanto católico quanto evangélico, porque são igrejas falsas, criadas dentro da religião que Satanás inventou. Satanás inventou a religião para isso, para que o povo criasse as igrejas falsas, para enganar o povo, para seu próprio proveito. E essas igrejas vão se rebelar contra a igreja verdadeira, ela já se rebela nos dias de hoje. Essas igrejas criadas por homem, inventada por homem, ela se rebela contra a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui católico, eu fui evangélico, agora sou cristão. Por que eu sou cristão? Porque estou seguindo a lei de Cristo, né? Mas eu, quando vou exortar um evangélico, ele é contra mim. Quando eu vou exortar um evangélico, ele é contra mim. Por quê? Porque ele está seguindo um falso pastor, porque ele está seguindo uma falsa doutrina, porque ele está numa igreja de Satanás. Por isso, se eu for falar a verdade para um evangélico, se caso ele não me mate, é capaz de ele dar em mim, porque ele não aceita a verdade do verdadeiro evangelho. Nem católico nem evangélico aceita a verdade da verdadeira igreja que Cristo trouxe. Não aceita. Chega para um evangélico viciado no dízimo e vai dizer a ele que dízimo não é para cristão, para tu ver. Uma vez eu quase que apanho de um, e era de uma assembleia que eu frequentava, mas depois de descobrir a verdade através do verdadeiro evangelho, esse mesmo irmão que iria para a igreja comigo, quase que ele bate em mim, porque ele tem a mente cauterizada nos pastores de Satanás e não no verdadeiro evangelho. E quando você chega com a palavra verdadeira do verdadeiro evangelho, ele vai dizer que você é de Satanás. Mas quem é de Satanás são eles, porque estão seguindo um falso pastor,
uma falsa igreja e uma falsa doutrina de homens. Igreja inventada por homem, igreja reproduzida por homem e palavras pregadas por homem. Agora, falam de Deus? Fala de Deus. Fala de Cristo? Fala de Cristo. Fala da Bíblia? Fala. Porque Satanás está enganando o povo com isso. Né? Satanás está enganando o povo com a palavra de Deus. Né? Através da palavra de Deus, Satanás está enganando 90% de toda a população humana na Terra dentro da religião. 90% de toda a população humana da Terra está sendo enganada pela religião. Porque estão seguindo falsos pastores e falsas igrejas. Eu estou mentindo? Não. Se eu estiver mentindo, eu quero que Deus me destrua agora. Manda um raio sobre mim e me derreta todinho agora. Eu não estou mentindo, isso é a mais pura verdade. Eu sei que muita gente não quer acreditar, está dizendo, eu sei que muita gente em seus corações aí do outro lado, está dizendo que eu estou blasfemando, que eu estou julgando as pessoas, falando mal das igrejas, dos irmãos. Eu não tenho esse direito, meu amado, de fazer essas coisas. Não tenho esse direito. Não tenho o poder de julgar ninguém, mas a palavra de Deus verdadeira está te julgando. Você é quem não quer aceitar, é diferente. Você é quem não quer aceitar a verdadeira palavra de Deus. Me desculpem, me perdoem, tá? Eu chamo vocês agora, meus amados irmãos, para uma leitura. Peguem aí a sua Bíblia e vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 4, que relata a apostasia nos últimos tempos. Isso já vem acontecendo de Cristo para cá, né? Essa apostasia já vem acontecendo de Cristo para cá. No tempo de Cristo já tinha essa apostasia, porque o povo que era de Deus se recusou a aceitar a nova lei, a lei que Cristo trouxe. O povo israelita, eles são os primeiros apostatas de Deus, são o povo israelitas, né? São apostatas de Deus, o povo israelita, por não aceitar a igreja de Deus que Cristo trouxe. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé. O que é apostatarão da fé? O que é isso? A fé, meus amados cristãos, meus amados irmãos, irmã, que está a me ouvir, eu ler essa palavra aqui de Deus, alguns, né, apostatarão da fé, meus amados, são pessoas que acreditam em Deus, são pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Cristo, mas não obedece. Isso é ser apostatar da fé, porque a fé é obediência a Deus. Muita gente pensa que a fé é uma coisa simples, mas não é. A fé, meus amados, é um conjunto de coisas que nos leva a crer e obedecer aquilo que Deus nos ordena a não nos fazer de errado contra Ele, contra a sua doutrina, o seu ser. Isso é ter fé em Deus.
Isso é ter fé em Cristo, é obedecer. Se Deus está dizendo, meus amados irmãos, para você não ser gay, está no Evangelho, está na Bíblia, dizendo que não devemos deitar homem com homem, por que é que você vai se deitar homem com homem, se Deus proíbe? Se Deus proíbe mulher com mulher, por que é que você vai fazer sexo com outra mulher? Isso é ter fé em Deus? Isso é ter fé em Cristo? Claro que não. Essa fé é de Satanás, não é de Deus. Porque a fé de Deus é a obediência a Ele. Se você adultera, você bota gaia no seu marido. O marido bota gaia na mulher. Isso é ter fé em Deus? Isso é ter fé em Cristo? Claro que não. Isso é fé de Satanás, não é fé de Deus. Porque Deus proíbe essas coisas. Se prostituir. Você diz que tem fé em Deus, tem fé em Cristo, porque a fé é obediência a Cristo e a Deus. Isso é a fé. Mas se você diz que tem fé em Deus, tem fé em Cristo, e você é prostituto, você é prostituta, que fé é essa que você tem em Deus? Não é fé de Deus, é fé em Satanás. Porque a fé em Deus é a obediência a Ele. Se Ele está dizendo que não é para você se prostituir, então por que você vai? Se você diz que tem fé em Deus, tem fé em Cristo e rouba, adultera, mata, faz tantas coisas, usa brinco, faz tatuagem, tá. Se você diz que tem a fé de Cristo, a fé de Deus, por que é que você pratica essas coisas? Porque você não tem a fé de Deus. Você não tem a fé de Cristo, porque a fé em Deus e de Cristo é a obediência. Isso é a fé, né? Então, se você pratica as coisas que Deus nos ordena a não fazer e fazemos, não temos fé de Deus, mas de Satanás. Não servimos a Deus, mas a Satanás. Aí você tá me julgando, irmão? Qual é? Tá falando mal? Eu não tenho esse direito não, meu querido, minha querida. Eu não tenho direito de julgar ninguém, de falar mal de ninguém, porque eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Mas, através da verdadeira palavra de Deus, você é julgado. Então, isso você não deve me criticar, vá criticar a Deus, porque é Ele quem ordena a você não praticar essas coisas. E você pratica, você é de Satanás, sim, né? Mas o Espírito apressadamente diz que em tempo posterior alguns apostatarão da fé, né? Não segue a Deus, não obedece, dando ouvidos, né? O que é que eu estou falando? Dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio, né? É verdade ou não que eu estou falando? Verdade. Até um pregador que prega mentira, introduz mentira naquilo que ele prega, dentro da sua falsa igreja que ele cria, ele é um pastor de Deus? Não, ele é de Satanás, porque está enganando as pessoas através da palavra de Deus. Ele é funcionário de Satanás. A igreja é de Satanás. Toda igreja criada por homens, toda igreja inventada por homens é de Satanás, porque prega mentira e engano. Mas a igreja verdadeira que Cristo trouxe é a igreja de Deus. E devemos cumprir
a lei de Cristo, para que tenhamos vida eterna. Pela hipocrisia de homens, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Isso são os pastores que estudam teologia diabólica. Né? Ele tem a sua consciência cauterizada no erro, no engano, né? Porque eles aprendem para enganar a pessoa. Recebe salário do líder da igreja de Satanás para enganar a pessoa. Eu estou mentindo? Não, não estou mentindo. Se eu estiver mentindo, que Deus manda um raio sobre mim agora e me destrua. Né? Ô meu amor, me traz um copo com água, por favor. Né? Que Deus me destrua se eu estiver mentindo, que eu sei que não estou. Proibindo o casamento, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Esses são pregadores que estudam para enganar o povo. Ele se cauteriza em seus estudos para quão mais fácil ficar de enganar as pessoas com a palavra de Deus. Isso é no dia de hoje. É por isso que existem milhares e milhares de igrejas falsificadas e milhões de pastores de Satanás enganando vocês. E vocês ainda dizem, glória a Deus, aleluia. Né? Não é isso que vocês falam? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Né? Pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça. Né? Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Né? O adventista diz que não devemos comer porco, não devemos comer camarão e etc, etc. Mas se Cristo purificou todos os alimentos, por que é que não devemos comer? Se Cristo é o Senhor do sábado, por que é que devemos guardar sábado se Ele decretou que todo dia é dia de descanso? Né? Se a lei foi mudada, nós não estamos na lei de Moisés, mas na lei de Cristo, para a salvação e vida eterna. Porque a lei de Moisés é a lei da pedra, é a lei que mata, né? E é uma lei inútil e fraca. Quem diz não é eu, é o próprio Deus, que ela é inútil e fraca. Né? Se você não leu, não achou isso na Bíblia ainda, vai depender do tradutor, porque na minha Bíblia aqui tem que a lei de Moisés é inútil e fraca. A lei da pedra, a lei que mata. Quem peca pela lei de Moisés morre apedrejado. Quem peca na lei de Cristo tem que se arrepender e ser batizado. Isso é a verdade. Obrigado, meu amor. Isso é a verdade. Agora, ainda em 1 Timóteo, né, o capítulo é o 4, ainda, o versículo é o 6 até 16, não sei se tem mais no quinto, deixa eu olhar aqui. Né, não tem não. Do 8 do 6 ao 16 diz, relata que fidelidade e diligência no ministério de Deus, dentro da igreja de Deus, tá? Dentro da igreja de Deus, dentro da igreja falsa, criada por homem,
inventada por homem, não tem pregação verdadeira. Não leva as pessoas à vida eterna, porque é com mentira e engano. Se você está apoiando um pastor, um pregador que se diz de Deus e ele está manipulando a Bíblia para pregar para você, não é pastor nem pregador de Deus, mas de Satanás. Porque eles manipulam a verdade do Evangelho para escravizar vocês. Porque se esse pregador ou pastor quer ser mesmo um pastor, um pregador de Deus, ele não vai pregar a igreja católica, ele não vai pregar a igreja assembleia, ele não vai pregar a igreja adventista, testemunha de Jeová, universal, poder de Deus, cristão no Brasil, etc, etc. O verdadeiro pregador, ele tem que continuar com a igreja que Cristo trouxe, que é a igreja de Deus. Pregar por amor do Evangelho, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passava fome, passava frio, passava sede, dormia ao relento, mas não pedia nada aos irmãos da igreja para não ser pesado a ninguém. Ele se flagelava por amor do Evangelho, por amor da verdadeira igreja. Mas nos dias de hoje, qual pastor que quer ser como Paulo? Nenhum. Nenhum. Mas como Judas, que não pode ver dinheiro. Né? Fidelidade e diligência no ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, o apóstolo Paulo, com Timóteo, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pela palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. A fé, que é a obediência a Deus, a doutrina da lei de Cristo, para nos seguir, para sermos um verdadeiro cristão, para sermos um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Porque quem é que prega fábulas? Quem é que prega fábula profana? Quem? Qual a igreja que prega fábulas profanas? A igreja católica. A igreja católica, elas pregam fábulas profanas, faz as suas festas profanas, né? Não é verdade ou não? Verdade, é lógico isso. Pois o exercício corporal para nada se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente de todos os que crê. Agora, meus amados, Deus
é salvador de todos os homens, como está escrito aqui? De que forma? Que Deus é salvador de todos os homens, porque Deus não quer que ninguém se perca. Mas para isso, como é que Deus pode salvar todos os homens? Como é que isso acontecerá? Se ele se arrepender, né? Se ele se arrepender de todo o erro que pratica contrário a Deus, né? Deus pode salvar qualquer homem, basta ele se arrepender fielmente, sinceramente, abandonar todas as práticas que é contrária a Deus. E outro, especialmente os que crê, né? Deus salva os que crê. Agora, como é essa crença em Deus? Como é essa crença em Deus? Obedecendo à lei de Cristo. Isso é crer em Deus. Obedecer à lei de Cristo. Quem obedece à lei de Cristo, esse crê em Deus, crê em Cristo. Como é que é obedecer à lei de Cristo? Porque na lei de Cristo, se for contarmos, dá mais de 100 mandamentos. Não é como a lei de Moisés, que só tem 10. Na lei de Cristo, se nós formos contar, dá muito mais de 100 mandamentos, né? Cristo está dizendo: não roube, não mata, não beba, não seja farrão, não encha a cara de cachaça e vá para casa perturbar a família, não adultere, não se prostitua. E você faz isso? Como é que você crê em Deus fazendo essas coisas? Você não crê em Deus, meu amado, minha amada. Você crê em Satanás. Porque se você crê em Deus, você não vai ser lésbica, você não vai ser gay, você não vai pra farra encher a cara, você não vai se prostituir, você não vai adulterar, você não vai roubar, e etc, e etc, e etc, e etc. Isso é crer em Deus. Manda estas coisas e as ensinas, né? Ninguém despreze a tua mocidade, mas se um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé, na pureza. Isso é uma pessoa que crê em Deus, né? A pessoa que crê em Deus, né, ela tem que ser fiel na palavra de Deus, no bom procedimento, com amor puro e sincero no coração, na fé, que é a obediência a Deus, na pureza, sem nenhuma mácula, sem inveja, sem contenda, sem ira, sem estar fazendo as coisas contrárias a Deus, mas na fé, obedecendo aquilo que ele ordena, até que eu vá aplicar-te a leitura, a exortação e ao ensino, né? Onde é que vem isso? Dentro da lei de Cristo, da sua doutrina e dos seus mandamentos. Aonde? Na igreja verdadeira, que é esse conjunto. A igreja verdadeira que Deus enviou através de Cristo é a lei de Cristo. Isso é a verdadeira igreja. E devemos, para ser um verdadeiro cristão, para uma pessoa que almeja ter vida eterna, salvação, deve executar o que Cristo nos ordena através de seu Pai. Porque se formos fazer coisas contrárias àquilo que está escrito, que Deus nos ordena, seremos condenados, sem dúvida alguma.
não pense você, eu já relatei essas coisas uma vez e vou relatar outra vez, porque o que está escrito aqui é para ser fiel na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, né? Na pureza. Se eu quero ser um verdadeiro cristão de Deus, que aprendi a lei de Cristo, a sua doutrina e os seus mandamentos, e sou membro da verdadeira igreja, que em si mesmo é Cristo, né? A igreja de Deus. Se eu, por exemplo, eu tenho um mercadinho, vamos supor assim, eu tenho um mercadinho, né? A empresa que me vende feijão, ela me vende 1 quilo de feijão pesado, 1 quilo, né? Mas eu vou ali e tiro 50 gramas ou 100 gramas daquele quilo. E de 10 pacotes que eu tirar 100 gramas, eu vou ter mais 1 quilo em cima, além do lucro daquilo, né? Eu estou vendendo, estou fazendo essas coisas, né? Vendendo 900 gramas por 1 quilo, e por eu estar ganhando bastante vendendo as minhas coisas, né? Eu com esse lucro vou dar de comer a alguém, né? Vou dar de comer a alguém que está com fome. Eu estou fazendo uma boa obra, sem dúvida, mas essa boa obra que eu fiz não é contada para Deus. Por quê? Porque ela veio do engano. Como é que eu vou ser uma pessoa pura para ajudar o meu próximo se eu estou ajudando com a coisa que eu roubei? Hã? Como é que Deus vai aceitar esse tipo de coisa? Não vai. Não vai, meus amados. Então, para se crer em Deus, devemos ser puros em tudo. É difícil? É, porque todos nós aqui na terra somos pecadores, sem dúvida. Deus sabe disso, mas Deus também sabe que tipo de pecado nós praticamos que não é imputado por Ele. Ele sabe que todo dia um homem peca, uma mulher peca, seja em qualquer coisa, até num pensamento, né? Até num pensamento a pessoa às vezes, por um trisco de coisa, você pecou. Deus sabe que você pecou, porque a pureza de Deus, meus amados irmãos, a pureza de Deus, ela é pura. A pureza de Deus é pura, mas nós carnais, pessoas humanas, pecamos. Mas eu vou falar-te uma coisa: se você tem o amor puro e sincero em Deus, se você é um verdadeiro cristão, você peca, mas por esse amor puro e sincero que você tem em seu coração para com Deus e para com você e seu próximo, esse amor cobre uma multidão de pecado. Esse amor puro e sincero, ele cobre uma multidão de pecado. Agora, que pecados são esses que esse amor cobrirá? Eu vou explicar. Exemplo: se você adulterando, isso é um pecado que esse amor não cobrirá, certo? Porque você praticou o pecado. Exemplo: eu estou na porta da minha casa varrendo a calçada, de repente surge uma mocinha com a roupa indecente, com a metade dos peitos de fora, a barriga de fora e um shortinho muito escroto.
Eu sou membro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Eu aprendi através da lei de Cristo que o homem que olha para uma mulher para cobiçar comete adultério. E quando isso acontece, isso é um pecado grave. O amor não cobre. O amor não cobre esse pecado até que você venha se arrepender verdadeiramente, pedir perdão a Deus e a sua esposa, porque você cometeu adultério. Só em olhar para essa mulher e ter dado pelo menos um psiu para ela, você cometeu adultério. Isso é a lei de Cristo. Mas, se você apenas só olhou para essa mulher, passou por você, ela vestida indecentemente com essa blusinha, mostrando os peitos, a barriga, o shortinho, mas né, vocês sabem do que eu estou falando. Se ela passar por mim, eu só olhar através da concupiscência dos olhos e não deixar que a concupiscência da carne floresça, esse pecado que eu cometi em olhar esta mulher, esse amor de que eu estou falando, cobre esse pecado. Tá entendendo? Cobre esse pecado. Porque ela passou por mim e eu não dei um cio para ela. Porque se eu tivesse dado um cio para essa mulher, eu estava cometendo adultério. Isso é dentro da lei de Cristo. Mas se eu só olhei, eu estava em pecado porque eu estava olhando. Mas como o amor cobre uma multidão de pecados, esse pecado que eu cometi, esse amor o cobrirá. Vocês estão entendendo? Agora, se eu tivesse dado um cio para ela, eu cometi adultério. Aí, essa multidão de pecados não cobre esse pecado de adultério, porque aí eu vou ter que me arrepender. Vou ter que pedir perdão tanto para com Deus quanto para minha esposa. Né? Isso é a diferença. Isto é a diferença entre um pecado coberto pela o amor que cobre uma multidão de pecados e o pecado que você cometeu para o desprezo de Deus. Estão entendendo o ponto? Isso é o que a doutrina de Cristo nos ensina dentro da sua lei. Já na lei de Moisés é diferente. Na lei de Moisés você tem que transar com a mulher do próximo para poder ser adultério. Né? Na lei de Moisés você tem que transar com a mulher do próximo para ser adultério. Na lei de Cristo não. Basta você olhar com intenção de cobiçar. Se eu estou olhando a mulher e dou um psiu para ela, ou falo qualquer coisa, eu já cometi adultério. É uma diferença imensa entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Por isso que a lei de Moisés não está em vigor nos dias de hoje. Quem está em vigor é a lei de Cristo, porque ela é espiritual. Né? Ninguém despreze da tua mocidade se um exemplo para os fiéis, na palavra com procedimento, no amor, na fé e na pureza, até que eu vá aplicar-te a leitura, a exortação e o ensino. Não negligencie o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros, né? Isso aqui não existe mais na lei de hoje. Não existe mais nos dias de hoje. Isso foi feito no tempo dos apóstolos. Imposição de mão é proibido, né? Está proibido. Muita gente pensa que não, mas é proibido impor a mão. Está escrito: não imponha as mãos na cabeça de uma pessoa que você não sabe. Ela pode estar, eu nem vou falar, né? Ocupa-te
destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos, né? Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Devemos ter cuidado para não ensinar coisa torpe, fora, né? Fora daquilo que Cristo trouxe. Não podemos, né? Nós estamos seguindo a lei de Cristo. Devemos pregar de acordo com o que ela ensina, de acordo com a doutrina que Cristo trouxe, nem alterando nem diminuindo, né? Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como ao que te ouve, né? Se eu estou pregando, falando de Deus com toda a sinceridade, com toda a obediência, naquilo que Deus quer que eu fale para você, você pode se salvar se você quiser aceitar isso que Deus está mandando para ti, que você obedeça. Caso contrário, você se perderá, né? Isso é a mais pura verdade. Bem, meus amados irmãos, vou dar uma paradinha aqui nesse vídeo. Voltarei com o próximo vídeo em 1 Timóteo capítulo 5, né, que relata acerca dos velhos e viúvas. Esse é o próximo vídeo, né, numa próxima leitura que eu irei fazer, se Deus permitir. Fiquem com Deus.